Hoje pela manhã a gente recebeu o Fusquinha do Sênio para a revisão dos 500 km. A gente acredita que ele rodou um pouquinho mais dos 500 km, mas essa primeira revisão é fundamental para a gente verificar se não apareceu nenhum vazamento, se a regulagem ficou bem feita. Naturalmente a gente vai precisar fazer uma regulagem das válvulas, porque isso daí vai desregular muito nos primeiros quilômetros, mas mais do que isso, a gente vai poder matar saudades e verificar como é que ficou o nosso trabalho depois de mais ou menos 500 quilômetros. E aqui está o motorzinho que a gente montou, particularmente uma das minhas receitas preferidas, dá para usar diariamente. E aqui é sem maquiagem nenhuma e a gente pode observar que o motor ele está bastante sujo de uma fuligem preta. Isso daqui é o desgaste, ou se a gente pode considerar o amaciamento dessa correia, que é diferente da correia original do Fusca, mas que por outro lado ela garante a melhor tração possível no dínamo e por consequência na ventoinha. Então, claro, além de fazer uma regulagem, a gente vai ter oportunidade de limpar isso daqui. Agora que a correia já está assentada, já está íntima literalmente das polias, provavelmente esse desgaste aí diminui, vai cair ao mínimo. Mas essa fuligem aqui, infelizmente, ela aconteceu no Fuscati também e na Combinha da Bianca, logo que a gente colocou esse sistema de polia. Claro, a sujeira incomoda um pouco, mas vale a pena porque você tem certeza que o dínamo não vai estar patinando e que mesmo em acelerações aí você não vai ter problemas de refrigeração. Bom, eu não vou mexer em nada. O que eu vou fazer com ele agora, eu vou dar a partida e a gente vai dar uma volta. Aproveitar o final da tarde, verificar as sensações que o Sênio estava percebendo. E amanhã cedinho, quando ele estiver frio, gelado na verdade, a gente vai fazer o que for necessário. Certamente uma regulagem de válvulas e eventualmente uma conferida no ponto aqui, talvez um pequeno ajuste no ponto. E provavelmente também uma repassada aí na questão da marcha lenta ou do ajuste da mistura. De todas as manutenções que a gente apresenta no canal, disparado, a que dá mais prazer para a gente fazer é a montagem de um motor completo como esse. E no momento que a gente liga a primeira vez é emocionante, a primeira volta é emocionante, mas a segunda volta a gente já fica um pouquinho frustrado, porque a gente percebe o potencial do motor, mas a gente não pode acelerar, porque a gente tem um compromisso ali como a longevidade do motor, a gente precisa garantir que o motor vai amaciar muito bem. Então, por mais tentador que seja, por mais que o pé direito coce para você afundar ele pareça pesado, a gente tem que resistir. Agora, como já se passaram 500 km ou mais, felizmente a gente pode afundar o pé um pouquinho, claro que com juízo, porque o carro não é nosso, mas vocês vão ter uma ideia de como que ficou esse motor. Se deu para vocês perceberem, mas o Fusquinha acelera com muita força. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Sênio está tão feliz quando trouxe o Fusquinha para cá. Fora isso, ele fez mais algumas melhorias no Fusquinha. A gente percebe rodas e pneus novos, um pouco mais largos, e é por isso que eu consegui fazer a curva com muito mais segurança do que quando a gente andou com ele pela primeira vez.
Olha, apesar do Fusquinha aparentemente ter saído muito bem ali, a gente percebe umas pequenas falhadas e provavelmente a maior parte disso é culpa das válvulas, que certamente estão desajustadas em relação à regulagem ideal, o que é natural no motor novo, porque as peças elas estão se assentando ali. Então mesmo enquanto você tem os anéis se assentando de uma forma, vamos dizer, positiva para o funcionamento do motor, os mancais, a mesma coisa, o motor vai ficando cada vez mais solto, o desgaste nas pontas das varetas, nos balancins e na própria pontinha da válvula, ele é muito acentuado nos primeiros quilômetros, e as válvulas elas se desregulam bastante. Então eu posso estar enganado, mas pela minha experiência, as válvulas elas estão bastante folgadas. O ponto talvez esteja fora, porque a gente percebe que quando a gente tira o pé ele dá um tiro muito alto pelo escapamento, e eu acredito que um pequeno ajuste ali na mistura vai ser muito bem-vindo também. Mas naturalmente a gente vai seguir aquela ordem áurea das regulagens. Válvula é a primeira coisa que eu vou fazer amanhã cedo, ignição em segundo lugar, e por último a carburação. Eu poderia chegar agora lá em casa e ficar o final da tarde todo tentando ajustar o parafuso da mistura, o que não faria sentido nenhum, porque provavelmente pela desregulagem das válvulas a gente tem uma compressão diferente em cada cilindro. Às vezes uma desregulagem, a diferença de regulagem de um cilindro para o outro já garante que você vai ter um preenchimento irregular de um em relação ao outro. Claro, eu não vou medir a compressão, não é o propósito dessa manutenção, mas certamente se eu fizer o ajuste com bastante precisão das válvulas, eu já vou garantir que a gente vai estar bem próximo ali do ideal. Final de tarde, motor quente. Para fazer a regulagem de válvulas eu preciso esperar que ele esteja absolutamente frio. E por outro lado é muito interessante a gente trocar o óleo, a gente deixar ele escoando enquanto ele estiver quente, da mesma forma que ele está agora. Então eu vou deixar ele escoando até amanhã cedo, e aí amanhã a gente começa a fazer a regulagem de válvulas, e depois que tiver tudo reguladinho a gente vem e completa o cárter. Lembrando que esse motor ele tem o filtro remoto ali, tá? Apesar da gente ter rodado só 500 km e da parte do desgaste inicial do motor ser muito crítico, provavelmente ele soltou bastante micropartículas ali das bronzinas, do comando e da engrenagem. O filtro, ainda a gente está usando aquele modelo pequenininho, provavelmente ele está saturado. Então acredito que seja uma boa medida a gente fazer a troca dele juntamente com essa primeira nova carga de óleo, porque aí a partir daí o Sênio consegue manter o intervalo de trocas entre 3, 4 mil quilômetros, e eu recomendo para ele que ele vá alternando a troca do filtro a cada 2 trocas de óleo. Estou soltando o bujão do cárter aqui, pedi para a Bianca abaixar e mostrar, para a gente observar qual é o estado do motor aqui. Para aquelas pessoas que acreditam que todo Fusca vaza óleo, eu peço para que elas falem baixo, porque o motor do Sênio ainda não ouviu esse mito. Bom, já aproveitei, troquei o óleo, troquei o filtro. Tonela, você está contaminando a natureza. O óleo que a gente recolhe, a gente devolve no posto. Todo posto, ele tem a obrigação, pela legislação, ele tem que receber o óleo e dar o destino correto para o óleo. Então você pode fazer isso perfeitamente na sua casa, onde você quiser, desde que você dê o destino correto para o óleo, que é no posto de gasolina, onde ele vai para reciclagem. Se você não fizer isso, seja você um aventureiro de fundo de quintal como eu, ou uma oficina, você passa a ser um criminoso. Bom, a gente já finalizou aqui a parte da troca do óleo. Agora, como eu tô com muita preguiça hoje, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tampa do distribuidor e olhar para onde o rotor está apontando. Na verdade eu já fiz isso. E ele estava apontando mais próximo para o cabo de vela do cilindro número 2. Então eu virei a polia no sentido anti-horário, e aqui essa polia, de forma bem conveniente, ela tem a marca
do ponto morto inferior do cilindro número 1 e do cilindro número 3. E essa marca BDC, ela é o ponto morto superior do cilindro 2 e do cilindro 4. Então aqui a gente consegue fazer a regulagem com absoluta precisão. Ai, Tonela, eu vi um cara na internet que ele colocava nessa marca, ele regulava a admissão do outro cilindro, que não sei o que. Essa é a forma mais fácil que existe de você fazer, que você não vai se perder, independente do motor que você pegue, seja um 4, um 6, um 8 ou mesmo um 12 cilindros. Se você quer colocar variáveis aí que podem te induzir ao erro, você fica à vontade, mas são variáveis que eu não faço nem questão de abordar aqui no nosso canal. Olha, ele está incrivelmente, tá claro, mais folgado do que o original, mas eventualmente você pode encontrar até 0,50 de folga, e aqui a gente tem provavelmente um 0,30 pela folga que eu estou percebendo aqui na mão, com o motor completamente gelado. Então 0,10 de admissão, 0,10 de escape. Aí eu vou girar para fazer o cilindro número 1 e depois a gente vai para o outro lado. Já girei o motor 180 graus e a gente percebe que a admissão do cilindro número 1 ela tá com bastante folga. Aqui ela provavelmente tá com 0,50 ou até mesmo mais. O escapamento, por outro lado, está bem justo, deve estar com 0,20 ou 0,25. E a gente vai fazer a regulagem desse lado também. Bom, já fiz a regulagem de válvulas, a gente ainda não deu a partida. Antes de dar a partida, eu já tirei os 2 filtros de ar, porque a próxima etapa vai ser a verificação do ponto, a confirmação se saiu do ponto. E aí finalmente a gente vai poder fazer a equalização dos carburadores. A gente vai ver se saiu da regulagem inicial que a gente tinha colocado, e se está tudo em ordem com a parte de carburação. Mas para que a gente consiga ajustar o ponto e também ajustar a mistura, ajustar a marcha lenta, agora sim a gente vai precisar que o motor esteja quente. Eu acho que a Bianca conseguiu mostrar, o ponto está exatamente 0 grau. Ou seja, isso explica aqueles estouros que a gente ouvia na pista de testes, mas incrivelmente o motor dá a partida muito bem e funciona muito bem mesmo com o ponto inicial a 0 grau. E agora a gente vai voltar ele entre 12 e 15 graus, que seria o ideal. O que pode ter acontecido? O próprio amaciamento do motor, a gente tem aquela engrenagem de bronze que aciona o pinhãozinho do distribuidor. Aquilo pode ter tido um desgaste, aquelas peças podem ter se conhecido melhor, e o ajuste inicial que eu coloquei ali agora vai precisar ser revisto. Bom, válvulas ok, ponto era o principal fator pelo qual o motor não estava rendendo todo o potencial dele. E a carburação, é natural que o motor fique um pouco mais acelerado depois de alguns quilômetros, aí, algumas centenas de quilômetros, porque
nas primeiras partidas, aí o motor está pesado, literalmente pesado. Ele está vencendo todas as resistências internas dele ali, até que ele consiga se soltar para ficar mais livre. Ele acaba precisando, para manter uma marcha lenta ideal, a borboleta um pouquinho mais aberta. Por conta disso, no momento que a gente colocou no ponto, a rotação subiu para 1.200. Então é fundamental, depois de uns 500 km mais ou menos, que você dê uma repassada na regulagem geral do motor. Claro, se o motor é nosso, se é de um carro nosso, todo dia que a gente está andando com o carro a gente está percebendo alguma coisa. Mas aqui, depois que eu entreguei para o Sênio, eu falei para ele, ó, daqui uns 500 km você volta, não somente pela questão da troca de óleo aí, que era fundamental, mas para que a gente pudesse fazer esse pequeno acerto. Eu acredito que daqui para frente, o que der de divergência na regulagem vai ser coisa mínima, nada vai se comparar com essa primeira, vamos dizer, essa primeira revisão, que a gente percebeu o ponto bastante atrasado e os carburadores mais acelerados. O ponto que me preocupou um pouco é que eu vi que estava vazando bastante óleo desse bocal. Na ocasião que a gente fez o motor, a gente ia colocar o bocal igual do Fuscatia, mas não tinha no Fuscanet. Eu confesso que agora que o carro voltou, a gente esqueceu completamente de providenciar. Mesmo com essa tampa não estando na melhor saúde do mundo, essa quantidade de óleo que vazou aqui, ela me preocupou bastante. Tá, mas logo no momento que eu tirei os filtros de ar, eu percebi a verdadeira causa. Por mais que eu tivesse achado que eu tinha passado bem essa mangueira aqui, que leva para o respiro o cárter para os dois carburadores, com o aquecimento ali, conforme o motor ia andando, ela acabou se deformando e acabou dobrando, deixando uma passagem quase que insignificante aí para os vapores do cárter. Então a gente encontrou toda essa sujeira de óleo. Aqui eu vou ter que trocar esse pedaço de mangueira, pelo menos, vou ter que colocar ou passar por outro lugar, achar uma solução melhor do que a que eu tinha colocado, porque isso aqui já se provou inviável. E aí sim a gente vai ter condições de dar a primeira volta com esse maravilhoso Fusquinha depois da regulagem. Bom, agora sim a gente conseguiu a solução definitiva. Tem atalhos que não vale a pena a gente pegar. A questão é que no momento que a gente estava montando o motor, eu não vi problemas em usar aquela mangueira transparente para o respiro, apesar dela ficar feia. Mas a gente percebe que pelo próprio calor ali a gente conseguiu, numa tentativa de economizar, um novo problema aqui, que foi o vazamento de óleo pelo bocal, uma vez que a mangueira dobrou. Então dessa vez a gente está usando a mangueira ideal, a mangueira que o Fusquinha do Sênio merece, que é uma mangueira de borracha, uma mangueira de verdade, e ela não vai se deformar aí com o calor. Então agora acho que está tudo pronto. Eu vou só dar uma lavada aqui no motor, eu vou dar uma geral para melhorar a aparência desse Fusquinha, e a gente vai finalmente poder fazer o teste final. Vou me arriscar a fazer uma comparação que chega a ser polêmica. De um lado, 88 por 69 de curso, que é esse motor que a gente tem aqui. Dois Solex abertos para 35, que são os carburadores que o Alan forneceu. Comando de válvulas original e balancinho 1.25. A gente tem nesse canto do ringue o Fusquinha do Sênio. No outro canto do ringue a gente vai colocar um Fusquinha laranja, dupla Weber 40, escapamento Sidewinder, 90.5 por 69, tá? E um comando W110, que é o Fusquinha do Mauro. Se vocês colocarem os dois para um desempenho absoluto, o Fusca do Mauro vai acelerar muito mais e vai ter uma velocidade final maior, não somente pela potência maior, como pela relação do diferencial. Aqui a gente está com a 835
e lá a gente está com a 833. A questão entre toda essa teoria e a prática, no Fusquinha do Sênior, a gente tem um carro, apesar de menos potente, um carro que passa uma sensação de ter mais potência quando você encosta o pé no acelerador. Porque com o carro do Mauro, comando W110, até 1800, quase 2000 RPM, ele ficava oscilando, ele ficava hesitando, não sei se eu vou, se eu não vou, ele parece um Fusquinha normal. A partir das 2000 RPM, ele fica muito forte, você cola no banco e ele empurra com bastante força. Esse daqui não, esse daqui ele já te passa uma sensação que, não vou dizer que te engana, mas é uma sensação que te causa, vamos dizer assim, um prazer imediato, porque você encostou um pouquinho o pé no acelerador, ele já responde imediatamente. Claro, esse daqui vai deixar de girar, vai deixar de ter uma rotação útil muito antes do Fusquinha do Mauro, mas eu acho que 80% do tempo que você vai dirigir uma configuração dessa daqui acaba te agradando muito mais do que uma configuração mais radical. Ó, ele tá bem mais arisco do que quando a gente deu a primeira volta, nem por causa da regulagem de válvulas, mas por causa do ponto de ignição, que você afundava o pé, e apesar de você sentir o motor empurrando, ele não ia com tanta determinação quanto ele está indo agora. Para quem tem dúvida que o comando original seja uma ótima opção, basta a gente considerar que milhões de Fuscas e Kombis e derivados saíram com essa graduação de comando. Enquanto não é a que vai te gerar a maior potência específica, é a que com certeza vai te dar a maior faixa útil de rotação, e mais do que isso, a que vai te dar um maior conforto quando você estiver dirigindo. Olha, meu pé não está nem encostado no acelerador. Eu gosto disso, uma aceleração milimétrica, olha, e ele responde. Mais 1 milímetro, mais 1 milímetro, outro. Quando ela ainda está estourando, sim, ele está estourando, porque isso é absolutamente normal. Você estava com um fluxo de mistura ar-combustível, de repente você fecha a borboleta com tudo, você restringe a entrada do ar, mas a gasolina por inércia ainda acaba dando um pico de mistura rica ali. E essa mistura rica, como a gente já comentou diversas vezes, se ela estiver muito rica ou muito pobre, ela demora para queimar, e ela acaba queimando, terminando de queimar dentro do escapamento. Então isso daí, da mesma forma que no Fuscatia, não um defeito e sim uma característica. Aqueles estouros que ele estava dando antes, aquilo sim já indicava um ponto muito atrasado, e a gente conseguiu fazer o diagnóstico somente vamos dizer assim, pela frequência que ele estava pipocando. Bom, eu acho que a gente chegou no final da regulagem dos 500 km, é francamente uma satisfação a gente receber o Fusquinha. Tudo bem que faz pouco tempo, mas de rever o Fusquinha é mais do que isso, finalmente poder dar uma acelerada de verdade nele, dentro de todo o juízo que a gente precisa ter. Mas a gente percebe a grande diferença, o quanto o motor soltou desde quando a gente entregou para o Sênior até agora. Então provavelmente quando ele tiver 3, 5 mil quilômetros, ele vai estar ainda mais redondinho e mais gostoso
de dirigir. E eu espero que eu tenha a oportunidade de apresentar ele para vocês outras vezes. Então, Sênio, muito obrigado pela oportunidade, espero que você goste do resultado e para que a gente finalize, eu acredito, vou repetir, de todas as receitas que a gente teve a oportunidade de montar até hoje, eu acho que essa foi a mais equilibrada, a mais bem sucedida de todas, para um uso diário do carro, viagens, tá? Ou até mesmo um uso esportivo aí, esporádico. Ele ficou muito gostoso de dirigir. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a próxima.